Fala, torcedor rubro-negro. Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. Você sabia que o futuro de Samuel Lino pode estar longe do Flamengo? O Benfica, gigante do futebol europeu, colocou o atacante na mira e já iniciou negociações para trazê-lo para Portugal. Em meio a críticas da torcida rubro-negra, Lino se vê no centro de uma disputa que pode mudar sua carreira. O que será que isso significa para o Mengão? Vamos explorar os desdobramentos dessa história. O Benfica está de olho em um novo reforço para a temporada de 2026, e o nome em destaque é o atacante Samuel Lino, atualmente no Flamengo. A equipe portuguesa não apenas colocou o jogador no topo de sua lista de alvos, mas já iniciou conversas para tentar trazê-lo para Lisboa na próxima janela de transferências. Essa movimentação surge em um momento delicado para Lino, que vem enfrentando críticas de parte da torcida rubro-negra, gerando um cenário de incerteza sobre seu futuro no clube carioca. O que será que o Benfica vê nele que pode mudar sua trajetória? De acordo com informações apuradas pela ESPN, o Flamengo está disposto a abrir negociações, mas com uma condição clara: o Benfica deve estar preparado para pagar a quantia que o clube desembolsou ao Atlético de Madrid para contratar Lino, que gira em torno de 25 milhões de euros. Essa quantia é considerada o piso para qualquer conversa sobre a saída do jogador. A diretoria do Flamengo mantém uma postura firme, pois acredita que Lino ainda tem muito a oferecer e é uma peça importante para o futuro da equipe, especialmente com um contrato que se estende até 2029. Para entender o contexto dessa situação, é importante lembrar a trajetória de Samuel Lino. Revelado pelo São Bernardo, ele ganhou destaque no Gil Vicente antes de ser contratado pelo Valência. O Atlético de Madrid acreditou em seu potencial e, durante 2 temporadas, Lino disputou 93 partidas, marcando 12 gols e contribuindo com 16 assistências. Essa experiência no futebol europeu fez com que o Benfica enxergasse uma oportunidade valiosa em sua contratação, acreditando que poderia resgatar a melhor versão do jogador em um cenário mais familiar para ele. As implicações dessa negociação não se restringem apenas à transferência de Lino. O Benfica está em busca de um planejamento ousado para 2026, e o interesse pelo jogador pode abrir portas para novas contratações, além de influenciar a dinâmica do campeonato português. Além disso, a equipe também está avaliando outros alvos, como Carlos Vinícius, atacante do Grêmio, que se destacou nesta temporada. Com o mercado de transferências se aproximando, quais serão os próximos passos do Benfica e como o Flamengo reagirá a essa pressão? O futuro de Samuel Lino está em jogo, e todos os olhos estão voltados para essa negociação. A possível saída de Samuel Lino para o Benfica pode provocar uma verdadeira reestruturação no Flamengo. Com a chegada de um novo atacante, a equipe portuguesa busca não apenas reforçar seu elenco, mas também mudar a dinâmica da competição na próxima temporada. A saída de Lino, que já demonstrou potencial em seu passado no futebol europeu, pode desestabilizar o Flamengo, que já inicia 2026 com uma base sólida, mas que, com a perda de um jogador importante, terá que adaptar suas estratégias. A pressão para encontrar um substituto à altura será intensa, e a diretoria rubro-negra precisará agir com rapidez e precisão para não perder competitividade. As reações em torno desse possível movimento são diversas. A torcida do Flamengo, dividida entre críticas e apoio a Lino, observa atentamente as negociações. Por outro lado, o Benfica, que se mostra ativo no mercado, tem a expectativa de formar um elenco que possa brigar por títulos, e a inclusão de Lino pode ser um grande trunfo. O mercado atual, com clubes europeus investindo pesadamente para fortalecer suas equipes, torna a situação ainda mais intrigante. Com o aumento das movimentações financeiras, a pressão sobre os clubes brasileiros para manter seus talentos só cresce, e o Flamengo se vê em um dilema: manter seus melhores jogadores ou capitalizar em cima de propostas tentadoras. Caso Lino realmente se transfira para o Benfica, o Flamengo terá que explorar novas opções no mercado, o que pode incluir tanto a busca por jogadores em clubes brasileiros quanto em ligas internacionais. A possibilidade de negociações por outros atacantes, como Carlos Vinícius, que já figura na lista de alvos do Benfica, também pode impactar a estratégia de contratações do clube.
Em um cenário onde a competitividade é cada vez mais acirrada, cada decisão tomada por ambas as partes será crucial. Assim, a próxima janela de transferências promete ser decisiva, não apenas para o Flamengo, mas para o cenário do futebol europeu e brasileiro como um todo. Com a expectativa crescente, todas as atenções se voltam para os próximos passos que o clube rubro-negro tomará diante dessa situação. Como a declaração ousada de Leila Pereira sobre a Libertadores pode impactar a moral do Flamengo e a expectativa para a final? A tensão entre os rivais está nas alturas, e as palavras da presidente do Palmeiras podem ser o combustível que faltava para acirrar ainda mais essa rivalidade. O que isso significa para os torcedores e para o desempenho das equipes em campo? Vamos analisar os desdobramentos dessa polêmica e como ela pode influenciar o clima da final mais aguardada do ano. Fala, torcedor rubro-negro! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Em uma coletiva que surpreendeu muitos torcedores e jornalistas, Leila Pereira, a presidente do Palmeiras, fez declarações contundentes sobre o futuro do clube na Libertadores. Durante sua fala, a dirigente não hesitou em menosprezar a força do Flamengo, rival histórico do Verdão, ao afirmar com confiança que sua equipe está preparada para conquistar o título continental. A postura de Leila refletiu não apenas sua ambição, mas também a confiança que permeia o ambiente alviverde, que vive um momento de ascensão sob a liderança dela. Essa provocação ao Flamengo, um dos principais concorrentes, acirrou ainda mais a rivalidade entre os dois clubes, que sempre se destacam em suas disputas, tanto em campo quanto fora dele. A declaração de Leila Pereira gerou uma onda de reações entre torcedores e comentaristas esportivos, que rapidamente começaram a discutir o impacto dessas palavras. Muitos se perguntam se tal ousadia é uma estratégia para motivar ainda mais o elenco do Palmeiras, que já mostrou sua força em competições anteriores. Ao afirmar que o Palmeiras será campeão da Libertadores, Leila não apenas elevou as expectativas em relação ao time, mas também colocou uma pressão adicional sobre os jogadores e a comissão técnica. A confiança dela em uma vitória iminente pode ser vista como um sinal de que o clube está pronto para enfrentar os desafios que virão, mas também pode ser interpretada como um risco, ao expor o Verdão à possibilidade de críticas caso o resultado não corresponda ao discurso. O cenário atual do futebol brasileiro é marcado por uma intensa competitividade, e a provocação de Leila Pereira ao Flamengo revela muito sobre a mentalidade que permeia o Palmeiras neste momento. A rivalidade entre os clubes vai além de simples números e títulos, ela envolve uma história rica e apaixonada, que se reflete nas arquibancadas e nas conversas entre os torcedores. Leila, ao se posicionar de maneira tão ousada, mostra que o Palmeiras não teme os grandes desafios e está decidido a se afirmar como uma das potências do futebol sul-americano. Essa atitude pode inspirar não apenas os jogadores, mas também a torcida, que pode ver no discurso da presidente uma chance de sonhar alto e acreditar que, juntos, podem transformar essa confiança em conquistas palpáveis. Por fim, a coletiva de Leila Pereira, ao menosprezar o Flamengo e afirmar que o Palmeiras será campeão da Libertadores, destaca a importância do aspecto psicológico no futebol. A confiança e a determinação que ela transmite podem ser fundamentais para a construção de uma mentalidade vencedora dentro do clube. Em um torneio tão competitivo quanto a Libertadores, onde cada detalhe pode fazer a diferença, a frase de Leila pode muito bem ser um mantra para a equipe, um lembrete constante de que eles têm a capacidade de superar obstáculos e alcançar o tão sonhado título. Entretanto, será essencial que essa confiança se traduza em desempenho dentro de campo, pois, no final das contas, é o que acontece durante os 90 minutos que determinará o verdadeiro valor das palavras da presidente. A polêmica que emergiu nas últimas semanas em torno da final do campeonato não apenas agitou as redes sociais, mas também acendeu um clima de tensão palpável entre os torcedores e jogadores das duas equipes finalistas. As discussões acaloradas sobre decisões controversas de arbitragem, declarações explosivas de atletas e a pressão de um título que há muito tempo não vem para as respectivas torcidas criaram um cenário onde cada jogada, cada passe, cada falta, pode ser interpretada sob a lente desse contexto conturbado. A expectativa em torno do jogo se intensifica, fazendo com que os ânimos se exaltem,
e a rivalidade histórica entre os clubes se torne ainda mais feroz, ressoando em cada canto dos estádios e nas conversas informais entre os fãs. Além disso, a tensão gerada por essa polêmica se reflete diretamente no comportamento dos jogadores e da comissão técnica. Aqueles que entram em campo já trazem consigo esse peso emocional, uma carga que pode tanto impulsionar a equipe a um desempenho heróico quanto gerar nervosismo e erros que podem custar a vitória. As entrevistas coletivas, antes uma mera formalidade, agora se tornaram um campo de batalha verbal, onde cada declaração é meticulosamente analisada e repercutida, como se cada palavra pudesse determinar o clima da partida. A pressão é palpável, e os jogadores são constantemente lembrados de que não se trata apenas de uma final, é uma oportunidade de redimir-se diante de uma torcida que clama por justiça e conquistas. Ao mesmo tempo, o fator psicológico desempenha um papel crucial nesse cenário, uma vez que a polêmica não afeta apenas o ambiente externo, mas também a mentalidade dos envolvidos. Os atletas precisam encontrar um equilíbrio entre canalizar a raiva e a frustração em motivação e, ao mesmo tempo, evitar que essa mesma energia se converta em descontrole em momentos decisivos. Treinadores, cientes desse aspecto, utilizam suas estratégias não apenas para preparar a equipe fisicamente, mas também para fortalecer a resiliência mental, criando um espaço onde a equipe possa se concentrar no que realmente importa, a execução do jogo e a busca pelo título. Nesse sentido, a final se torna um verdadeiro teste de caráter, onde a habilidade de lidar com a pressão pode ser tão decisiva quanto os talentos individuais. Por último, a atmosfera de expectativa e tensão é amplificada pela cobertura midiática que, em sua ânsia por histórias e narrativas dramáticas, não hesita em intensificar os conflitos. As análises, os comentários e as especulações sobre o que pode acontecer no dia da final transformam cada momento de preparação em um espetáculo à parte. A torcida, por sua vez, se divide entre o apoio fervoroso e a indignação, criando uma dinâmica que torna o jogo uma verdadeira batalha simbólica. O embate não é apenas esportivo, é um reflexo de disputas maiores, de identidades e paixões que vão muito além do campo. Assim, enquanto o dia da final se aproxima, a polêmica continua a alimentar a chama da rivalidade, prometendo um espetáculo que, independentemente do resultado, ficará marcado na memória de todos os envolvidos. Os torcedores do clube representam uma parte vital da identidade e da cultura que envolvem a equipe. Para muitos, o amor pelo time vai além das quatro linhas, ele se entrelaça com memórias de infância, momentos de alegria e até mesmo de superação. Entre os apaixonados, é comum ouvir relatos de como o clube se tornou um refúgio em tempos difíceis, um espaço de união que transcende barreiras e diferenças. As arquibancadas, frequentemente repletas de bandeiras e cores, são também palcos de uma grande celebração coletiva, onde a paixão se manifesta em gritos e cânticos que ecoam pelas ruas da cidade, criando uma atmosfera singular de pertencimento e comunidade. Entretanto, a relação dos torcedores com o clube nem sempre é feita apenas de momentos felizes. A frustração e a decepção também fazem parte dessa jornada, especialmente em épocas de crise ou desempenho abaixo das expectativas. É nesse contexto que surgem as críticas, muitas vezes intensas, que refletem a profunda conexão emocional que os torcedores têm com a equipe. Para eles, cada derrota pode parecer uma afronta, um golpe na identidade que construíram ao longo dos anos. Contudo, mesmo diante das adversidades, a lealdade permanece intacta, os torcedores não abandonam seu clube, mas sim se tornam ainda mais vocais em sua defesa, exigindo mudanças e melhorias, sempre com a esperança de dias melhores. Outro aspecto digno de nota é a diversidade de opiniões que permeia a torcida. Cada grupo ou segmento traz consigo uma perspectiva única, moldada por experiências pessoais e vivências distintas. Isso gera um rico mosaico de vozes, onde jovens e veteranos, homens e mulheres, todos se unem em prol de um objetivo comum, mas cada um com suas próprias expectativas sobre o que o clube deve representar. As discussões fervorosas nas redes sociais e nos encontros informais revelam um profundo desejo de participação, onde os torcedores não são meros espectadores, mas protagonistas ativos na história do seu time. Essa pluralidade é um reflexo da sociedade, e a forma como cada um se relaciona com o clube pode revelar muito sobre questões culturais, sociais e até mesmo políticas. Por fim, a paixão dos torcedores também se estende para as iniciativas que buscam fortalecer ainda mais essa conexão.
Projetos sociais, eventos comunitários e campanhas de arrecadação de fundos são apenas algumas das maneiras pelas quais os torcedores se envolvem ativamente, mostrando que o amor pelo clube é também uma força propulsora para o bem-estar da comunidade. Essa interação entre o clube e sua torcida não só fortalece os laços emocionais, mas também cria um legado que pode ser passado de geração para geração. Assim, a opinião dos torcedores não é apenas uma expressão de satisfação ou insatisfação, é um testemunho vivo da importância que o clube tem na vida